Boa noite, bem-vindos mais uma sexta-feira ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma promoção do Centro Espírita Semente Cristã. Nós estamos aqui hoje no intuito de darmos continuidade ao estudo desta obra magnífica, que é o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós trazemos às sextas-feiras como forma de levar consolo e esclarecimento às pessoas, porque é isso que a obra nos traz. Então, inicialmente, convido a todos vocês para fazermos uma prece, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, ao nosso Mestre Jesus e à espiritualidade amiga, protetora e trabalhadora da nossa Casa Espírita Semente Cristã, que nesse momento nos une em pensamentos e em sentimentos, para que juntos possamos realizar essa tarefa e levar a encarnados e desencarnados harmonias, paz, que é o que proporciona o Evangelho do nosso Mestre Jesus em toda a atmosfera do nosso planeta Terra. Então, que as vibrações desse momento se espalhem, se distribuam entre todos aqueles que se encontram em necessidade de qualquer ordem. E pedindo ao nosso Mestre amado Jesus amparo para esse momento e a equipe espiritual que nos assiste, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 13, com o item Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Aliás, nós vamos iniciar esse capítulo. Nesse capítulo, inicialmente, nós temos Mateus, em São Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4, esses ensinamentos. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmolas, não trombeteeis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Então, nesse momento em que Jesus passa esse ensinamento para aquele povo que o escutava, Jesus está falando de uma situação que ocorria com frequência naquele ambiente. As pessoas trombeteavam quando iam dar esmolas, porque, claro, só quem dava esmola era aqueles que tinham posses. E aí, eles, para se destacarem nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens, eles trombeteavam, eles tocavam sineta, para chamar a atenção das pessoas, para as pessoas se voltarem, olharem o que eles estavam fazendo, e dali saírem com aquele entendimento que homem generoso estava dando uma esmola. Então Jesus diz para termos cuidado quando formos praticar as nossas obras diante dos homens só para serem vistas, porque dessa forma nós não teremos recompensa do nosso Pai que está nos céus, porque já recebemos a nossa recompensa. Se a gente queria ser visto, se a gente queria que as pessoas nos louvassem, pronto, já recebemos a nossa recompensa. Não precisamos esperar mais nada de Deus. E aí, ainda em Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4, quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. É tão interessante esses ensinamentos, essas falas de Jesus, que a gente não pode se apegar só à letra, porque o que tem a ver uma mão com a outra? O que uma mão direita ou uma mão esquerda pode fazer em prejuízo se eu estiver ajudando alguém? É claro que tinha um sentido bem mais profundo na fala de Jesus, na orientação de Jesus. Essas palavras, a mão esquerda, a mão direita, nós vamos entender que Jesus, quando falava, passando esses ensinamentos, ele usava figuras
que marcavam na mente das pessoas, e elas entendiam o sentido daquilo que ele queria dizer. Só que por muito tempo, apegados à letra, nós ficamos achando que realmente a mão tinha alguma coisa a ver com isso. E muitas pessoas, quando iam fazer alguma doação, davam com a mão direita e escondiam a mão esquerda. Como se a esquerda fosse algo indigno de estar em nós, como se fosse uma parte de nós que merecesse condenação, quando na realidade faz parte do nosso corpo, são órgãos muito úteis a todos nós, dados por Deus. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos vai trazendo entendimento a respeito desse ensinamento. E nos dizem, em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Então, fazer uma caridade, ajudar alguém sem esse intuito de ostentar, de ter mérito, é meritório demais diante de Deus. É ocultar a mão que dá. Na verdade, o sentido é esse. É fazer sem ostentação, sem querer ter nenhum mérito dessa ação. Isso sim é ocultar a mão que dá. Eu estou fazendo um benefício, o meu único intuito é auxiliar aquela pessoa. Não preciso que isso chegue ao conhecimento das pessoas. Agora, é claro, se eu estou num ambiente, num momento em que não dá para deixar de ser visto, mas eu não tive nenhum interesse nessa situação, eu não contribuí com nada disso. O momento é que foi propício. Então, essa questão de dar sem ostentação, sem buscar mérito de nada, sem buscar por conta daquilo que está sendo favorecido algum benefício, é próprio daqueles que têm superioridade moral. Esse, ele está se identificando mais com a vida futura, porque ele sabe que os benefícios que ele faz ao outro é algo que é de responsabilidade dele. Deus o colocou na Terra com bens maiores, justamente para poder proporcionar àquele que falta alguma coisa, algo mais. Então, ele se identifica com a vida espiritual, porque ele não coloca as coisas muito ao nível material. Ele sabe que tudo aquilo é passageiro, todos aqueles bens, e que um dia ele pode estar na situação daquela criaturinha que está necessitando, vai precisar de ajuda, vai precisar da caridade dos outros. Então, ele já se coloca numa situação de satisfação diante de Deus. O testemunho dele é diante de Deus e não diante dos homens. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte do benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas, e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Então, quando nós estamos preocupados em ser vistos pelos homens, termos reconhecimento dos homens, nós estamos preferindo aos homens do que a Deus. E aí, com certeza, nós não estamos procedendo com caridade, nós não estamos procedendo com amor ao próximo. Porque quando nós visamos uma situação para auxiliar, muitas vezes o que se observa? Às vezes, diante de um momento em que alguém vai a um meio de comunicação, vamos utilizar isso como exemplo, para pedir um auxílio, algumas pessoas aproveitam aquele momento para doar, porque é um momento em que também ele vai ter um retorno muito grande. O nome vai ser falado, a empresa vai ser mostrada, é uma divulgação que ele está fazendo. Na realidade, ele está sendo mais beneficiado do que o benefício que ele está dando para aquela pessoa.
Mas se não fosse aquilo, será que auxiliaria? Será que teria essa condição de retirar do que é seu, daquilo que acha que lhe pertence, e fazer esse tipo de ajuda? Então, de público, muitas vezes, a gente é generoso. Mas, quando estamos sozinhos, isso aí, a diferença é enorme. Com efeito, aquele que procura sua própria glorificação na terra pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus mais nada lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Então, saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se a modéstia é real, também há a falsa modéstia, o simulacro da moléstia. Aliás, da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Veja bem o que o Evangelho nos esclarece aqui. Na verdade, muitas pessoas dizem, não, eu não estou aqui para ser visto, eu não quero nem que ninguém saiba disso aqui, mas assim, é um cuidado tão grande, tentando ver se será que alguém não está vendo, será que alguém... para não deixar passar a oportunidade de ser visto. Ele mesmo não toca a sineta, não, mas ele espera que alguém que esteja atento àquilo. E isso a gente vê muito acontecer, principalmente, e vou me reportar mais uma vez aqui, uma situação dos meios políticos em épocas de campanha. Tem sempre alguém registrando o fato. O candidato diz que não foi ele que fez isso, mas alguém está pago para acompanhar e fazer isso. Sempre mostrando a bondade daquela criatura, a modéstia daquela criatura. E aí é o simulacro da modéstia. Porque ela só se manifesta de 4 em 4 anos, de 3 em 3 anos. Essa se manifesta em calamidade, em momentos em que a criatura se destaca muito mais do que o beneficiado. Então, com certeza, esse que vai fazer esse auxílio, esperando esse reconhecimento, ele está certo. Deus não lhe deve mais nada, a não ser a punição do seu orgulho. Então, se o beneficiado não proclama sobre os telhados, proclamamos nós. E aí é que está. Se a criatura que recebe o benefício não fala nada disso, não diz para ninguém que recebeu, não mostra para ninguém que recebeu, é muito diferente a nossa atitude. Hoje, as redes sociais estão cheias de registros dessa natureza, de fotos, de vídeos, de situações mostrando o momento em que está sendo entregue uma cesta básica, o momento que está sendo entregue um alimento, o momento que está sendo entregue um objeto de necessidade para aquela criatura. E isso para dizer quanto sou generoso. Veja quanto eu ajudo. Com certeza as pessoas esperam um benefício disso. Basta que a gente veja aí, preste atenção, que está sendo a todo momento postado nas redes sociais. E essa ação generosa, para ser autêntica, deve ser um ato de coração. Não precisa, de maneira nenhuma, desses registros. Nós tivemos bons exemplos aqui de pessoas que viveram praticamente conosco. A irmã Dulce, uma irmã que saía pedindo para os pobres. Quem assistiu o filme dela vê que teve momentos que ela chega no mercado do peixe, na Bahia, para pedir, e a pessoa cospe na mão que ela estende. E ela disse, isso é para mim, agora me dê para a pessoa que eu estou pedindo. Então é aquela pessoa que não está ali de maneira nenhuma pedindo para si, pedindo para aparecer. Ela está em busca de socorrer o necessitado. O Chico Xavier também tinha as suas atividades de caridade e geralmente ele era um de muitas coisas. As pessoas terminam se deslumbrando, né, admirando uma criatura que já tem essa capacidade de realizar o bem dessa forma, desprendida. E ali ele estava,
doando de si, levando, recebendo alimento. Chegava na casa dele, ele já passava à frente para quem necessitava, mas aquilo ele não estava fazendo para se promover. Porque qual seria esse tipo de promoção? Ele se tornou famoso pelo seu trabalho. Isso é verdade, porque isso, queira ou não queira, tem um alcance muito grande. Mas não precisa. Naquela época não existia Facebook, Instagram, essas coisas para estar aparecendo dessa forma. No entanto, se tornou muito conhecido. Mas nós não, nós queremos reconhecimento. E ao invés de esperar pela recompensa que Deus nos promete, nós queremos uma porção aqui e agora. E se não vem, aí fica a questão, não ajudo mais. Ajudei, a pessoa não me deu nenhum obrigado. Então, eu estou fazendo, esperando um retorno. E quando eu não recebo, eu me decepciono e, para todos os efeitos, já não sou mais caridoso, já não faço mais esse tipo de atitudes. Usa-se até a expressão, não sou mais caridoso, como se algum dia tivesse sido. E aí o Evangelho nos diz, indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus? Também esses já receberam na terra sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. E é tudo que terão. E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço do sacrifício a que se vota para beneficiá-lo? É aquele benfeitor que a criatura necessitada só recebe porque precisa. Mas é humilhante demais, porque aquela criatura está lhe auxiliando, mas está impondo regras, está exigindo testemunho de reconhecimento, está se exaltando perante as pessoas, humilhando verdadeiramente. E a criatura se sente cada vez mais agredida na sua inferioridade, na sua condição de necessidade. O Evangelho diz, para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bendizer-lhe o nome, e é esse o primeiro castigo do seu orgulho. Essas criaturas, nem da pessoa que está sendo beneficiada, ela vai ter essa satisfação, porque a pessoa está recebendo porque precisa. Mas é tão grave o que ela recebe da parte dessa outra criatura, que ela não tem um bom sentimento de retorno para esse ser que está auxiliando. As lágrimas que secam por vaidade, em vez de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. Do bem que praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o deplora, e todo benefício deplorado é moeda falsa e sem valor. Então, uma caridade que é feita com orgulho, com submissão do outro, exalçando a inferioridade, a necessidade do outro, com certeza não é algo que vá trazer um bom sentimento de reconhecimento do que está recebendo. E aí, com certeza, ao invés das lágrimas de reconhecimento, muitas vezes de revolta, e essa criatura não tem nenhuma gratidão para com quem está ali lhe proporcionando talvez o alimento, talvez o medicamento, talvez a vestimenta, mas aquilo é tão pesado, aquilo é tão doloroso que está recebendo, que a criatura não se sente em condições de ser grata. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta, e salvaguardando-lhe a dignidade de homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que o recebe, e em humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade. Então, quando nós tivermos a oportunidade de, ao invés de oferecer esmola, oferecer trabalho,
com certeza nós estaremos dignificando a criatura. Agora, quando até o trabalho nós oferecemos em forma de esmola para essa pessoa, tenhamos a certeza que essa pessoa ela vai sentir na intimidade do seu ser a forma como essa moeda é dirigida para ela, como se ela não tivesse nenhum mérito diante daquela conquista. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam estas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá a direita. Percebe aí o ensinamento? Não tem nada a ver com a mão física, de maneira nenhuma. Tem a ver com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. A mão esquerda é o olhar do outro, é a forma que o outro está observando, é a forma como eu quero que o outro veja. Então, quando eu vou dar com essa intenção, eu estou realmente colocando-me diante do julgamento do nosso Pai Maior. Então, quando eu aprendo, porque nós não sabemos ainda, mas quando eu aprender a ter essa caridade engenhosa, ao ponto de dissimular até o benefício que estou fazendo, aí sim eu estarei, com certeza, já me trabalhando nesse sentido, de realmente fazer algo em benefício do próximo, com o intuito de auxiliá-lo verdadeiramente. E sempre, sempre que eu tiver a condição de colocar-me diante dessa criatura, não como estando ajudando ela, mas que ela sim é que está me ajudando naquele momento, eu pego o benefício que eu estou dando para ela e transformo em algo que ela está me oferecendo, porque na realidade, quando nós estamos servindo, a criatura que está sendo servida está nos oportunizando um aprendizado. Então a gente tem tanta dificuldade de aprender. Muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis, às vezes até em família mesmo, e a gente não reconhece que aquilo é um aprendizado, que aquela criatura está nos proporcionando uma oportunidade de aprender, de servir, de se melhorar. Quando a gente vai aprender, muitas vezes já é quando as coisas já estão findando, vamos dizer assim. Então, o Evangelho de Jesus realmente é algo para a gente ler todo dia, porque a gente esquece rapidinho do que lê, a gente esquece rapidinho nos momentos de atuação, e de repente a gente está ainda com um homem velho bem desperto, tendo as mesmas atitudes, sem modificar nada, nada no nosso comportamento, no nosso entendimento. Então, o bem feito com ostentação consegue auxiliar o necessitado? Tudo bem, é com ostentação. Auxilia de alguma forma? É claro que materialmente auxilia. Se alguém está com fome e o alimento chega, com certeza auxilia. Se alguém está doente e a medicação chega, auxilia. Se alguém está nu, chega roupa, auxilia. Agora, como é feito isso? De que forma? Aí sim. Porque o que a gente tem visto hoje, principalmente nos meios sociais, são situações tão absurdas que a criatura está dando algo para alguém, está ali sustentando, fazendo um registro, como que diz assim, só solto depois que eu fizer esse registro. Ou então, se eu não fizer, eu não dou. E aquela criatura precisa ser exposta daquele jeito, precisa ser mostrada a necessidade dele, precisa ser mostrado que ele vai comer porque eu estou dando. É isso que a gente precisa ficar atento. Então, o benefício sem ostentação tem duplo mérito. Nós falamos aqui da caridade material e da caridade moral, né? Temos que ter muito cuidado com isso. Não é só dar para amenizar ali o momento de necessidade da criatura, mas também ter esse mérito moral também, de forma que
A gente sai dali e a criatura fica se sentindo bem conosco, pela ajuda que foi feita, e a gente começa a bem, Então, tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que ele sirva de prova. Veja bem, esse ensinamento aqui, ele é interessante, porque nessa passagem, Jesus nos ensina a fazer o bem sem ostentação. Ele está dizendo, não diga a ninguém que eu te curei, mas vai mostrar-te ao sacerdote, faz a oferta que ordenou Moisés, para servir de testemunha a eles. Então, Jesus queria que o sacerdote soubesse que Jesus tinha curado, que era ele que tinha feito aquele feito? Não, não era isso. Existiam outras situações aí que a gente precisa ter conhecimento para entender essa passagem. Então, Jesus mandou que ele se apresentasse aos sacerdotes, porque naquela época, quando alguém era cometido pela lepra, o que acontecia? Essa pessoa era afastada dos familiares, da sociedade, ela passava a morar em cavernas e eram dadas como mortas para a sociedade. O nome dela era retirado do nome dos vivos. Então, uma vez curado, Jesus manda que ele se apresente aos sacerdotes e recomenda a todos aqueles que foram curados da lepra para irem apresentar aos sacerdotes, a fim de que esses, constatando a cura, os incluíssem de novo no livro da vida. Então, eles iam lá, pagavam uma moeda que era exigida, e o sacerdote retirava, constatava que ele estava curado, retirava o nome dele do livro dos mortos, colocava no livro da vida, e a partir daí ele poderia transitar em meio à sociedade. Porque antes disso, quando eles estavam doentes, se porventura eles fossem encontrados na rua, alguma das pessoas encontrassem com eles, eles teriam que tocar um sino para anunciar que eram pessoas com lepra. E com isso, as pessoas já mantinham distância. Ao ouvir aquele sino, já sabia, é um leproso. Então, as pessoas já mantinham distância. E diziam que ali estava passando um imundo, um contaminado pela lepra. Então, se ao se curar, ele não procurasse o sacerdote, ele não teria mais a vida social que ele tinha, os bens dele de volta, porque as pessoas passavam por essa situação. Então, ele teria que ir ao templo de Jerusalém, se apresentar ao sacerdote, que examinava todo o seu corpo físico e liberava para que ele pudesse conviver novamente em família, em sociedade. Então, Jesus conhecia as normas do judaísmo. Então, depois da cura, ele ordenava que fosse apresentar ao sacerdote. Não precisa dizer para ninguém que eu te curei, mas vai procurar o sacerdote, paga lá o teu dom e para ele te restituir de volta ao convívio social. O Espírito Emmanuel, na obra Livro da Esperança, tem uma mensagem titulada Na Hora da Assistência, que traz alguns ensinamentos que nós queremos encerrar nossa conversa com ele, nosso estudo. Ele nos diz o seguinte: nas obras de assistência aos irmãos que nos felicitam com as oportunidades do serviço fraterno em nome do Senhor, vale salientar a autoridade amorosa do Cristo que nos recomendou. Então, Emmanuel diz, vamos atentar aos ensinamentos do Cristo todas as vezes que nós formos servir fraternalmente, em nome de Jesus. Ao recebê-los à porta, intentemos ofertar-lhes algumas frases de conforto e bom ânimo, sem ferir-lhes o coração, ainda mesmo quando não lhe possamos ser úteis. Então, todas as vezes que nós estivermos na casa espírita, ou na nossa casa, ou em qualquer ambiente, e alguém nos procurar
para algum tipo de assistência, Emmanuel nos diz para a gente oferecer algumas frases de conforto, de bom ânimo, mesmo que não tenha nada para dar, mas se nós fizermos isso, com certeza nós já estaremos auxiliando, sem ferir-lhes o coração, porque muitas vezes a gente trata grosseiramente essas pessoas necessitadas que nos procuram. E aí ele diz: visitando-lhes o lar, diligenciemos respirar-lhes um ambiente doméstico afetuosamente, reconhecendo-nos na intimidade da própria família, que nos merece respeito natural e cooperação espontânea, sem tragos de censura. Então, se nós vamos até a casa de alguém para auxiliar, seja na tarefa espírita, na visita que a gente vai fazer, seja de que forma for, vamos ficar atentos, vamos respirar o ambiente da família. Não vamos chegar lá censurando nada, comportamento de ninguém, atitude de ninguém. Vamos com o intuito de auxiliar. Então, um respeito natural e uma cooperação espontânea. Eles servindo à mesa, fujamos de reprovar os modos ou expressões, diferentes dos nossos, calando apontamentos deselegantes e manifestações de azedume, o que lhes agravaria a subalternidade e a desventura. Então, já pensou, a gente tem alguém na nossa casa e a gente vai servir alguma coisa e fica censurando, isso são modos de comer, preste atenção nisso, pegue nisso dessa forma, pegue. A gente não respeita os modos diferentes daquela criatura, que não teve a oportunidade de ser educado, de ter todo aquele trejeito. Então, vamos também estar atento a isso. Socorrendo-lhes o corpo enfermo, dolorido, reflitamos nos seres que nos são particularmente amados e imaginemos a gratidão de que seríamos possuídos diante daqueles que os amparassem nos constrangimentos orgânicos. Esse é um item que chama a atenção justamente por isso. Nós não temos o hábito de lidar com a enfermidade. Infelizmente, não temos. E diante dela, a gente não sabe se comportar, não sabe sequer cuidar. E quando a gente não sabe fazer isso nem com o familiar, imagine com as pessoas de fora. Mas Emmanuel nos pede para a gente estar atento quando for tratar com essas pessoas, imaginar como se aquele fosse um familiar nosso. E como a gente gostaria que tratasse o nosso familiar, da mesma forma a gente pudesse tratar aquela criatura. Se aceitamos a incumbência de prová-los nas filas organizadas para a distribuição de favores diminutos, preservemos o regulamento estabelecido com lhaneza e bondade, sem fomentar impaciência ou tumulto. E se alguns deles, depois de atendidos, voltarem a nova solicitação, recordemos os filhos queridos quando nos pedem repetição do prato e procuremos satisfazê-los dentro das possibilidades em mão, sem desmerecê-los com qualquer reprimenda. Então, muitas vezes a gente está encarregado de organizar uma fila de doação disso e daquilo, e é um mau humor, é uma arrogância, está ali numa impaciência, causa mais tumulto do que as próprias pessoas que estão ali para serem atendidas. E Emmanuel nos pede, sejamos pacientes, sejamos tolerantes quando estivermos cuidando. Lógico, com organização, com cuidado, mas com bondade. E, principalmente, eu lembrei de Chico Xavier, com relação a essa questão, que muitas vezes a gente está na fila e detecta aquela pessoa que está voltando, já foi servido, está ali de novo. Então ele diz, façamos de conta que são os nossos filhos queridos que pedem repetição do prato. Desculpa, é porque a gripe está querendo ficar íntima comigo. E procuremos satisfazer das possibilidades em mão, sem desmerecer e sem qualquer reprimenda. E na ocasião em que estivermos reunidos em equipes de trabalho, a fim de supri-los, estejamos de bom humor, resguardando a disciplina sem intolerância e cultivando a generosidade sem relaxamento, na convicção de que, usando a gentileza no veículo da ordem, é sempre possível situar os tarefeiros do bem no lugar próprio, sem desperdiçar-lhes o concurso valioso. É muito frequente a gente observar, muitas vezes, nessas frentes de trabalho, de pessoas que se colocam ali para serem voluntários, mas, sinceramente, não deveriam estar ali. Desculpa. Não deveriam, porque estão ali no mau humor,
numa intolerância, numa agressividade que causa transtorno, causa para aquela criatura que está ali aguardando para ser servido um sentimento de humilhação. Então a gente precisa ficar muito atento a isso. E aí, concluindo, Emmanuel diz: nós que sabemos acatar com apreço e solicitude a todos os representantes dos poderes transitórios do mundo e que treinamos boas maneiras para comportamento digno nos salões aristocráticos da terra, saibamos também ser afáveis e amigos junto dos nossos companheiros em dificuldades maiores. Eles não são apenas nossos irmãos, são convidados de Cristo em nossa casa, pelos quais encontramos ensejo de demonstrar carinho e consideração para com Ele, o Divino Mestre, em pequeninos gestos de amor. Então a gente sabe receber tão bem, a gente sabe ser tão solícito quando quer, quando é do nosso interesse, quando são pessoas de níveis que a gente não pode destratar. Então, Emmanuel pensa, sejamos também afáveis com aquelas pessoas que nos procuram, que estão em dificuldades maiores, são nossos irmãos e principalmente são convidados de Cristo em nossa casa. Que a gente atente bem para isso. Então, fazer o bem sem ostentação tem grande mérito, pelo que nós entendemos até aqui, né? E esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Um dia chegaremos lá, se Deus quiser, a essa condição de fazer o bem sem ostentação, sem estarmos ali humilhando, tratando mal as pessoas, seja lá de que forma for. Nós encerramos o nosso evangelho de hoje e, se Deus quiser, a partir da próxima sexta-feira, nós teremos continuidade no nosso estudo do evangelho, mas estaremos com outros companheiros contribuindo. Graças a Deus, novos companheiros estão surgindo na Seara e a cada sexta-feira nós teremos um convidado para fazer o evangelho conosco. Então, se Deus quiser, na próxima semana nós já estaremos iniciando esse trabalho. Então, somos muito gratos a todos que nos acompanham, a nossa amiga Augusta, que está aqui conosco, dando boa noite, a Luane também, o Gilfran, que está sempre aqui junto conosco, todos eles, a Lina também, que está conosco, e graças a Deus, concluímos o nosso estudo de hoje, dando muitas graças a Deus, sim. Principalmente porque conseguimos fazer sem espirrar e sem tossir. Porque, como eu disse, a gripe está querendo ficar íntima. Tomar conta da garganta, mas graças a Deus está dando certo. Então, uma boa noite a todos, muita paz, que Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando, que vão ouvir esse vídeo em outro momento, que esses ensinamentos possam auxiliar de alguma forma a esclarecer. E se Deus quiser, a cada momento que a gente vai tendo contato com a mensagem, a gente vai internalizando esses ensinamentos e transformando as nossas vidas. Então, uma boa noite a todos, muita paz, Jesus conosco hoje e sempre.